Obrigado, papai querido, por mais um dia, Deus, mais um domingo. Temos o privilégio de estarmos na tua casa. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração a ti, meu Pai. Que cada vida aqui, Senhor, possa sair tocada pelo poder do teu Espírito. Nós te louvamos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu sempre gosto desse momento, porque quando completamos um ano de vida, sempre devemos dar toda a glória devida ao Senhor. Amém. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa com meu neto. Ele dormiu lá em casa no dia 9 e no dia 10. Dia 10, aniversário dele, fez 5 aninhos. E nós improvisamos. Eu tinha a festinha dele que teve no sábado, mas nós só arrumamos lá uma vela comum. E fomos acordados que eu iria levá-lo para a escola. O Marco iria viajar, mas estava cedinho, fomos juntos lá no quarto e cantamos os parabéns para ele. E aí ele levantou para tomar café com a gente. E quando ele sentou à mesa com a gente, ele juntou as mãozinhas assim e falou: eu tenho que agradecer a Deus. Imagina o que nós sentimos, né? Ele estava pedindo oração, nós oramos então dele, recebemos. E hoje temos a oportunidade de orar pelo Marcos, que faz hoje 18 anos. Cadê o Marcos? Vem aqui à frente. Falei para ele que agora eu sou um homem responsável. Já é algum tempo. O Marcos nos alegra com a responsabilidade que ele tem tido com o Senhor. Duas Éricas. Não vi nenhuma delas aqui. A Érica Almeida. Mas eu vou pedir a irmã Silvia que vem à frente e receba pela Érica. Nós queremos abençoá-la. Nada melhor do que a mãe
para recepcionar essa bênção que vem de Deus, né? E a Érica Cristina, quem pode vir da família? Mano. Abraão? Ana Márcia? A avó? A avó não, a sogra, porém a avó da Manuela. E também a irmã Patrícia. A irmã Patrícia não está, mas eu quero chamar a Evânia. Da família. E vai portar para a irmã Patrícia o cartãozinho, porque nós lembramos dela e oramos por ela. Vamos orar. Baixe sua cabeça, leve seu pensamento ao céu, porque é de lá que vem a bênção sobre estas vidas. Senhor, nós agradecemos por esses momentos, porque nós podemos festejar sabendo que a Tua mão poderosa está sobre essas vidas, que o Teu cuidado está sobre essas vidas que completaram mais um ano. O Marcos, Senhor Deus, a Érica Nunes, a Érica Cristina e a irmã Patrícia, Senhor Deus. Onde estiverem, Marcos aqui presente, mas as demais não estão, mas estão bem representadas. E aonde estiverem, que possam receber agora a bênção que vem do Senhor. Visitas em poder, constrangendo-as de que o Senhor é Deus presente e que o Senhor se agrada em estar presente nessas vidas, levando-as, Senhor Deus, ao propósito que o Senhor tem para cada uma delas. E ao Marcos também, ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida do Marcos e sabemos que o Senhor irá fazer. Que o Senhor derrame sobre ele, ó Deus, óleo de unção para que ele continue ministrando ao Senhor e se agradando em ti, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora as crianças, né? Vem aqui à frente as crianças para que nós as abençoemos. Tá, pera um pouquinho. Senta aqui na frente as crianças. Pronto. Eu tinha deixado para depois, mas bem lembrado, e elas vão gostar de ver. Nós temos um vídeo para passar de hoje pela manhã. Senta aqui, senta cá. Isso. Ela tem direito. Não vai demorar muito. Então vamos assistir. Foi muito agradável. Fiquei muito feliz de ver o que aconteceu pela manhã. Só que agora eu vou atrapalhar.
parabéns. Pudemos ver aqueles homens bem ajeitados lá na cozinha, prepararam uma bela festa. Eu já deu nota 10 de manhã os organizadores, mas, repito, muito feliz porque se dedicaram e apresentaram com carinho uma homenagem às mães. Bem, agora então vamos chamar as crianças aqui para o lado delas, para que elas possam descer para o seu lugar. Aqui está meu lugar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por cada momento desse culto, porque sabemos que o Senhor está recolhendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa disposição de sermos agradáveis ao Senhor. E temos certeza que quando nos voltamos para essas crianças, desejando que elas tenham um momento muito agradável no seu culto, nós chegamos ao teu coração. Nos abençoa por isso, Senhor Deus. Abençoa os professores e faz com que essas crianças tenham um momento de crescimento, de conhecimento, entre si, que vão crescendo numa harmonia, numa comunhão e conhecendo ao Senhor. Eu oro por isso, eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Vamos acompanhar-nos hoje. Não podemos esquecer, sábado que vem, nós temos o chá de mulheres. É um chá evangelístico, é um chá que, posso estar enganado, mas é o 11º que realizamos. E a cada ano ele tem nos surpreendido com mais dedicação das mulheres alcançadas pelo Senhor, crescendo, amadurecendo, dedicando suas vidas ao Senhor. E nós vamos falar, a palestrista falará, a Valéria, o empoderamento da mulher cristã. Um tema tão atual que o mundo tem usado de uma forma tão agressiva e tão sem sentido diante daquilo que o Senhor fez ao nos criar. Não dá para melhorar um pouquinho o som? Puxa dele aqui, tá? Não está vendo? A altura do som está maravilhosa. Nós temos som. Será que é? Deixa aqui, se puder desligar, por favor. Não faz diferença. Esse ventilador então deve estar com alguma interferência no som. Ótimo. Deixa eu retomar o meu estado. E sempre é para as mulheres membros da igreja, mas é sempre uma oportunidade excelente também de que outras mulheres sejam convidadas para virem receber a mensagem do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar durante essa semana, vamos clamar ao Senhor para que tenhamos um culto abençoado. Amém. Que a nossa igreja seja abençoada através também desse. Eu ainda, os pequenos grupos, talvez, irmãos, amanhã cedo eu vou me comunicar com os irmãos. Eu gostaria de reuni-los num estudo, na sequência de estudo de Romanos. Porém, é um tema que bastante controvertido e eu não quero, na verdade ele teria que se dividir em 2 ou 3, mas isso alongaria demais, então eu quero realizá-lo num só.
Ainda estou terminando a composição dele, na parte de Romanos 1, de 18 a 32. Algo que a igreja precisa conhecer. Mas então amanhã eu mando o recado, e aí nós estudaríamos a possibilidade de reunir todos os grupos amanhã, né, em alguma das casas. Então nós vamos combinar. Mesmo porque na terça-feira há ensaio das mulheres, né? Então teríamos que ter mesmo na semana. Amém? Mas eu fico devendo isso. Vou me comunicar pelos grupos da igreja, eu informo então como deverá transcorrer esse próximo estudo do pequeno grupo. Aliás, igreja, vai orando, porque pequeno grupo é o futuro da igreja. Eu creio que quando a igreja toda comprar essa ideia e andar conosco nos estudos de pequeno grupo, no compartilhar, na comunhão, na oração mútua, entrando na vida, na empatia que nós devemos ter uns com os outros, na confiança que temos que ter de abrir o nosso coração para irmãos, para que eles estejam na luta conosco, nos auxiliando a poder cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Momento de nós adorarmos o Senhor com os nossos dízimos e as ofertas. Eu esqueci de dar o número, hino 396. Vamos dar um tempinho para que está nos auxiliando no som e na imagem possa trazer para todos nós cantarmos. Esse hino faz parte da minha infância. Eu cresci ouvindo constantemente esse hino. Tinha dificuldades no início de ver esse quadro tão tremendo que era Jesus numa cruz, morrendo por mim. Na minha infância, nas ilusões que foram se sucedendo, mesmo na adolescência, na juventude, tantos lugares eu busquei, em tantos lugares eu tentei alcançar alguma coisa que completasse a minha vida, que me fizesse perfeitamente feliz. Mas um dia o Senhor teve misericórdia de mim. E quando eu menos esperava, porque eu fui à igreja com uma finalidade totalmente diferente, de encontrar a mensagem de salvação. Mas Deus tinha um outro propósito. E naquela noite eu me encontrei verdadeiramente com o Senhor. Um Senhor que eu já ouvira falar. Um Senhor que eu já ouvira tantos testemunhos. Um Senhor que eu já tinha assistido tantos milagres. Meu pai, especialmente, era uma vida de milagres. Hoje eu tenho orado muito pela minha família, porque a minha família gosta de se recordar do meu pai e das coisas que Deus fazia com ele. Milagres evidentes, libertações tremendas. Mas é como eu era antes, ouvia falar de Jesus. Sabia que existia alguém chamado Jesus de Nazaré. Porém, a minha vida não era transformada em nenhuma coisa diferente do que eu era sem Jesus. Então, esse hino sempre me recordará como foi difícil quebrar essa fronte dura e orgulhosa. Como foi difícil fazer com que me rendesse ao Senhor. Mas eu nunca experimentei algo que pudesse se equiparar a esse dia onde eu aceitei verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar esse hino. E enquanto cantamos, então, a oportunidade é dada para quem trouxe seus dízimos e as suas ofertas.
O tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu sujo me fiz, converter que não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus escondi, e refúgio seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer que inundou o meu ser, conhecer esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Irmão Paulo vai agradecer a Deus, porque podemos louvá-lo, porque podemos dedicar a Ele nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos assim. Obrigado, Pai. Para nós, Senhor, é um privilégio poder estarmos cultuando a Tua glória, o Teu nome bendito, oferecendo a Ti, Senhor, a honra devida. Para nós é um privilégio, Senhor. Sabemos que muitas pessoas, elas fazem de tudo, menos Te adorar, Senhor. Mas nós temos essa oportunidade de nos Te agradecer. Também Te agradecemos, Pai, por poder fazer na Tua casa, Senhor, no Teu tesouro, aquilo que é Teu mesmo, Pai. Porque o Senhor é quem nos dá o fôlego, o Senhor é quem abre as portas de trabalho para nós, é o Senhor quem nos dá vigor, força e saúde para trabalharmos. Por isso Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, com os nossos recursos.
em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada um dos teus servos, Pai, que tem contribuído, que podem, Senhor, contribuir. E aqueles, Pai, que estão passando por desemprego, por dificuldade, o Senhor sabe todas as coisas. É o Senhor que nos mantém assim também. Nós te louvamos também pela vida deles e pedimos que o Senhor tenha a misericórdia. Que a tua misericórdia, Senhor, nos alcance em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. É isso, não pode. Só ficar feio. Nosso tema hoje, Jesus, o pão da vida. E vamos pensar nisso no Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 47 até o 51. Originalmente eu estava indo até o 51, mas eu creio que até o 51 será suficiente para podermos, então, pensarmos nesse tema importante, numa noite de ceia, numa noite de comunhão íntima entre nós, que é realizada unicamente pela presença viva do Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado e nos possibilitou estarmos na presença de Deus. João 6, 47 a 51, onde lemos assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Senhor, abre o nosso entendimento para a revelação plena de Jesus Cristo. Porque nós cremos que só nisso teremos vida. Amém. Nos ajuda, Deus, eu peço, no próprio nome desse Senhor, do nosso Salvador. Amém. Eu gosto muito de ver Jesus, de interpretar Jesus, de conhecer Jesus através das lentes do Evangelho de João. Eu tenho o Evangelho de João como fundamental. É o recurso, inclusive, que nós temos para apresentar quem é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Nesse Evangelho nós andamos com o Senhor e nós vamos passo a passo, desde o primeiro versículo de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha como abre o Evangelho de João, com uma revelação tremenda, que nos faz pensar no que efetivamente é Jesus Cristo. Não o Jesus simplesmente da história, não o Jesus uma figura dentre outras na história da humanidade, mas o Jesus que mudou a nossa realidade, nos trouxe vida verdadeira. É extraordinário nós vermos como Jesus vai ligando cada passo que dá, cada ato que ele teve, cada sinal, cada maravilha, cada ensino. E durante aqueles cerca de 3 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, nós temos o relato de como o Senhor se apresentou por completo. E então, é agradável pensarmos que era por nós que Ele fez cada uma das coisas que fez.
Ele vai ligando, usando uma sabedoria que não é a sabedoria deste mundo. Nós temos tido muitos pregadores sábios, conhecedores profundamente da palavra de Deus, e tiveram eles mesmos grandes mestres, de tal maneira que ao longo da história, o estudo da teologia, o estudo da história do cristianismo, tem aperfeiçoado pessoas para apresentar a grandeza de Deus revelada em Jesus Cristo. Mas eu posso dizer com uma certeza absoluta, nenhum deles se aproxima de Jesus Cristo. Quanto eu espero estar face a face com Ele, e talvez receber dele uma certeza tão grande das coisas que eu duvidei, das coisas que eu não confiei, mas que deveria ter confiado. Aqui está um relato que, de uma certa forma, depois eu vou explicar por que de uma certa forma, nos ligará ao momento da ceia. E esta ceia, que nós podemos participar hoje, é um grande presente do Senhor. Eu espero que a igreja compreenda que tipo de presente e quão grandioso é o presente de que nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, possamos participar da ceia do Senhor, de uma celebração que lembra a morte de Jesus Cristo por todos nós, como cantamos agora há pouco. Antes da ceia, nós falaremos um pouquinho, bem rapidamente, da natureza dessa ceia e como nós cremos que essa ceia é realizada e que frutos ela produz, o que ela contém em si mesmo, a ceia do Senhor Jesus Cristo. Jesus fez esse discurso que nós lemos em parte, não quis gastar tempo com o restante, porque o restante é uma metáfora que vem explicando de que maneira Jesus é pão. Isto que ele lançou e causou um constrangimento tão grande, porque os homens que assistiam esse discurso de Jesus Cristo, a única coisa que eles puderam pensar é: de que maneira este poderá nos dar a sua carne? Não se preocuparam em entender o que exatamente Jesus estava fazendo em benefício a cada um de nós. Ele faz esse discurso justamente na sequência de uma multiplicação de pães, onde Jesus, vendo aquelas multidões que já estavam com ele, que estavam ouvindo o que ele estava ensinando, que estavam maravilhados pelo ensino de Jesus Cristo, a tal ponto que não conseguiam ir embora, queriam permanecer. Talvez já tinham recebido muitas coisas, mas ainda queriam permanecer. E Jesus então faz aquele milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, e de como aquele pouco de alimento alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças que estavam naquele lugar. Algo que chamou a atenção, mas que Jesus vai interpretar de uma forma diferente quando o interesse daquele povo se manifesta a seguir. As pessoas ficaram tão maravilhadas com esse milagre que resolveram segui-lo. E não encontrando lá naquele lugar da multiplicação em Tiberíades, pegaram seus barcos e atravessaram o mar da Galileia até Cafarnaum. E Cafarnaum é um dos lugares onde a gente vai ver Jesus Cristo realizando a maior parte dos seus milagres, a tal ponto que depois vem uma espécie de condenação a Cafarnaum. Se lá em Sodoma houvessem visto parte dos milagres que vocês viram, aquele povo haveria de ser convertido. E ele diz: e vocês não veem a mim? Quando Jesus encontra aquelas pessoas que
arrumaram um jeito de rapidamente cruzar o mar, de vir até onde ele estava, e o encontraram do outro lado. Jesus faz uma observação muito interessante, que está nos versículos 47 e 48 desse mesmo texto. Quando ele diz: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Irmãos, da mesma forma, o Senhor hoje está nos dizendo que Ele espera que nós o busquemos em reconhecimento de que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Senhor. Claro que Ele compreende as nossas necessidades humanas, né? De fome, de dores, de sentimentos, e Ele também é remédio para todas estas coisas. Mas, na verdade, a nossa busca é o Senhor, é dar glória a esse Senhor, porque dele esperamos todas as coisas. Ele é o nosso Redentor. E quando o adoramos, as bênçãos que Ele tem reservada para cada um de nós são derramadas nas nossas vidas, na medida que Ele tem, olhando para nós e sabendo o momento certo de nos trazer a bênção que nós tanto necessitamos. Ele espera a nossa unidade com Ele. Ele espera que nós estejamos unidos como um corpo, nos amando entre nós, mas adorando unicamente ao Senhor. Às vezes, nós temos uma adoração sem perceber que não é pelo Senhor. E essa adoração acaba nos causando muitas tristezas. Mas sempre que adoramos ao Senhor, a visão correta do nosso Deus vem a nós. E nós podemos identificar de que maneira está nos abençoando. Às vezes Ele já está nos abençoando. Às vezes já está nos indicando aonde buscar a bênção, como nós deveríamos fazer para alcançar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Mas nós estamos entretidos em buscar outras coisas que não sejam o Senhor. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que aqueles homens, Jesus está identificando, porque Ele faz um sinal da multiplicação. Quem poderia fazer aquele sinal, senão Deus? Por que Ele fez aquele sinal? Claro que Ele quis atender, Ele que tinha, provavelmente, com certeza, Ele tinha mais coisas para ensinar, Ele queria completar aquilo que Ele estava ensinando, e Ele tinha também esse objetivo. Mas Ele queria que, antes de mais nada, cada um que estivesse ali soubesse que Ele era Deus. Deus visitando a terra, irmãos. Deus visita a igreja neste dia. Amém. Quando nós anunciamos a palavra do Senhor, Deus está visitando a sua igreja. E nós precisamos identificá-los. Além do pastor, fora de um pastor imperfeito, que não poderá reproduzir nem sequer uma pequena parte do que Jesus transmite, mas o Espírito faz isso. O Espírito completa a obra em nós, de tal maneira que nós possamos perceber a grandiosidade do Senhor. E nesse texto, Jesus também combate a incredulidade. Quando Ele diz, no 47 e no 48, voltando a Ele: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus nos despe aqui de qualquer pretensão de alcançarmos por nós mesmos alguma coisa. Porque o pão é o que a gente necessita para sobreviver. E Ele diz: eu sou o pão da vida.
vocês não têm vida fora de mim. Não há como permanecer numa vida constante, a vida verdadeira, sem que eu os alimente constantemente. Ele afirma que nós, crendo nele, receberemos como posse imediata a vida eterna. Queridos, quando nós cremos em Jesus Cristo, no mesmo momento, Deus nos deu vida eterna. E ninguém pode tirar de nós esta vida que nos foi dada. O Senhor Jesus Cristo disse que o Pai entregou e que ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai. Esta vida nos foi dada por Deus através de Jesus Cristo. Em seguida, aí já de uma forma metafórica, a forma metafórica é a forma que a gente apresenta um fato, uma história, mas ela tem um significado além desse fato. Ela quer trazer um conhecimento além daquele fato. Às vezes, né, cada um de nós tem as suas habilidades, né? Um ferreiro, quando se fala com ele de alguma coisa que ele faz, ele sabe direitinho o que alguém quis dizer a respeito de um assunto. Meu sogro foi um ferreiro e eu o admirava de ver como ele podia fazer o aço mudar de conformidade. Uma barra bruta em que ele colocava no fogo e batia, até que ferramentas nasciam dali. Com certeza, se Jesus, no tempo do meu sogro, estivesse presente, ele poderia falar com o meu sogro a respeito da profissão de ferreiro, e com isso ele traria o conhecimento dos céus, o conhecimento do Deus Altíssimo. E Jesus está fazendo isso aqui. E ele afirma no 49:50, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele povo estava muito apegado aos profetas do Antigo Testamento, a Moisés especialmente. Eles criam que o que aqueles profetas fizeram, o ensino que deixaram, se eles praticassem aqueles ensinos, eles estavam com Deus, eles tinham todas as garantias, eles se chamavam a si próprios filhos de Deus, porque simplesmente conheciam os escritos, os feitos do Antigo Testamento. Mas Jesus está dizendo, nenhum profeta do Antigo Testamento pode dar a vocês a vida eterna. Eles eram cuidadores de Deus, aios das almas que Deus queria salvar, para que deixasse o povo buscando ao Senhor, e na busca ao Senhor pudessem ter uma vida agradável a Deus e recebessem bênçãos de Deus. Mas agora não. Agora não era aquele maná do deserto. Não era aquele maná que o povo pediu e vinha na medida certa de cada dia, e o povo recolhia e se alimentava, mas era naquele dia. No dia seguinte necessitariam novamente desse pão. Mas Jesus diz que o pão que vem do céu, Ele próprio, que é o pão, uma vez que nós nos fartarmos dele, não teremos mais fome, não necessitaremos de mais nada, além da presença viva dele em nós. Aqueles povo voltou a ter fome, mas o povo de Deus, que se alimenta do pão verdadeiro que é Jesus Cristo, nunca mais terá fome. Nada do que nós buscamos nesse mundo sacia a nossa alma. Às vezes nós lutamos tanto para conquistar alguma coisa, ou até para superar um problema, e quando superamos esse problema, a gente fala, puxa vida, agora sim, agora minha vida está resolvida. Mas nada desse mundo vai saciar a nossa alma. Só o Senhor nos conhece por inteiro, e se cremos nele, Ele fará em nós a obra de completa satisfação. Entretanto, nosso propósito é ser felizes, e deveremos ter o propósito de ser felizes por isso.
Só Jesus é o pão que sacia a fome eternamente. Quem come desse pão se apropria da vida de Jesus e recebe vida eterna. Eu creio que quando a gente pensa, e agora ligando, que não é a satisfação do corpo, porque o nosso corpo precisará ser satisfeito fisicamente, materialmente, do pão a cada dia. Se um dia não comermos o pão, sentimos muita fome. Podemos até passar mal. Mas quando a gente fala da alma, é isso que nos move. A coisa mais importante na nossa vida, é claro que temos que cuidar do corpo, porque quando o corpo está enfermo, também a nossa alma sofre. Mas eu estou dizendo para pessoas que às vezes estão saudáveis e não têm enfermidades. A coisa mais importante é a nossa alma, porque é dela que vem os nossos sentimentos. E o que é a nossa alegria, senão sentimentos que são manifestados na nossa alma? Coisas que entram em nós, nos enchem por inteiro, nos trazem alegria verdadeira. Só Jesus Cristo faz isso. Quero destacar, além da figura do pão, porque na verdade, Jesus, no versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus anuncia aqui que a sua vinda ao mundo foi uma vinda sacrificial. Já antes, João Batista havia anunciado, quando ele apareceu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro que veio se oferecer. Ele já veio com o propósito de ser considerado um cordeiro para uma oferta. E a carne dele foi oferecida na cruz, para que Deus, vendo plenamente satisfeito a sua vontade de anular o efeito do pecado, pudesse então nos conceder vida. Jesus está dando a si mesmo. Ninguém vai tirar a sua vida. Mas ele se oferece por nós e vai até a cruz. Eu quero juntar com essa figura do pão duas outras figuras que estão em João, para a gente caminhar para uma conclusão. Duas figuras que Jesus se utiliza e que estão relatadas também em João. E que para mim se somam, trazendo o que eu chamo suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para todas as coisas. Não há nenhuma falta. Nada nos falta quando Cristo está conosco e quando nós estamos em unidade com Cristo. Posso até já antecipar João 15, que veio um pouco à frente, né? O Olaru gosta muito disso. Quando Cristo disse que cada um de nós deve estar ligado à videira verdadeira. É dessa videira que vem a nossa vida. Nós só temos vida verdadeira quando estamos ligados. Mas a segunda figura que eu quero trazer vai acontecer na festa dos tabernáculos, uma festa anual, onde toda a nação vinha e acampavam-se em cabanas, ali em Jerusalém, ao longo do templo, para uma celebração de 7 dias. E havia um dia especial, o último dia da festa, quando Jesus vem à sinagoga, se coloca diante daquele povo que vinha ali para se purificar. O Cordeiro de Deus já estava ali. O Cordeiro de Deus que se ofereceria para tirar o pecado do mundo. Mas eles ainda acreditavam que iam sair da festa, passar naquelas águas e voltariam para casa mais uma vez purificados, para continuar pecando, e no ano seguinte voltariam para uma nova
um novo sacrifício. Se alguém tem sede, Jesus diz, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E João conclui que Jesus está dizendo isso a respeito do Espírito Santo que seria derramado em cada um que cresce em Jesus Cristo. Água é uma coisa que refresca. Quando nós estamos com muito calor, tomamos um copo d'água e sentimos o efeito refrescante daquela água. O Espírito Santo de Deus é aquele que toma nossas aflições, nos liga ao Pai. E em Pai, e no Pai, nós sentimos imediatamente o refresco de Deus, o consolo de Deus. Deus nos trazendo de volta a alegria, como Davi dizia. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Mas há uma terceira figura, eu não vou me prender em nenhuma delas abundantemente. Ela vai ser apresentada, olha como Jesus usa as coisas. Logo a seguir daquele episódio daquela mulher adúltera que trazem a presença de Jesus Cristo, dizendo que na lei dos judeus aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. E nós conhecemos o que aconteceu. Jesus escreve no chão, faz de conta que não está ouvindo, mas quando insistem, ele se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a sequência nos diz que foram se retirando um a um, porque em sã consciência, quando nós também levantamos aqui na igreja, se a gente tivesse alguém para ser o pão e o vinho, nós diríamos: quem estiver isento de pecado, venha aqui e ofereça a sua vida. Não precisaríamos do pão e do vinho. Mas ninguém poderia se apresentar sem pecado. E um a um vão indo embora e Jesus diz: cadê os teus acusadores? Irmão, nós vivemos cheios de acusadores nas nossas vidas. E às vezes nós levamos a sério as acusações. As acusações vêm sobre nós e nos subjugam. Apequenam a nossa vida. Quando nós deveríamos reagir a ela dizendo: o sangue do Cordeiro me cobriu. Não venha a mim querendo me fazer acusações e me rebaixar, porque hoje eu sou santo em Cristo. Não sou melhor do que era, mas hoje eu tenho uma condição especial. Jesus vive em mim. E esse está em 8:12. Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E agora junta essas três coisas, meus filhos. Olha o que Jesus é, então. Para que nós compreendamos a grandiosidade dele na nossa vida. Se você tem Cristo, meu querido, minha querida, se você tem Jesus Cristo na tua vida, ele não disse que não passaríamos tribulações, mas ele disse que nós as venceríamos. Uma a uma. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Esse nome que é invocado e faz com que a terra recue dos seus objetivos. Sempre que nós invocarmos o nome do Senhor, o acusador terá que recuar. Ele não pode continuar nos acusando quando nós invocarmos o nome precioso do Senhor. Jesus então diz que ele é o pão, porque ele sustenta as nossas vidas. Porque nós precisamos dele a cada dia. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da oração que se rende, seja como for, com alegria, com choro, mas aos pés da cruz, dobrados diante dele, contritos, dizendo: Senhor, não dá assim.
Eu preciso de Ti. Ele é o nosso sustentador, Ele é o pão. Mas Jesus é também o Espírito que empreende nossas lutas interiores. Num primeiro momento, quando nós somos assaltados por lutas, se nós reagirmos segundo a carne, nós as confrontaremos de igual para igual. Nós tentaremos confrontar lutas que não são nossas, que não temos poder de empreendê-las. Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, como as forças demoníacas nas regiões celestiais. A Bíblia nos adverte que nós não somos mais fortes do que o diabo, mas Jesus é muito mais forte. Quando nós não podemos, Jesus forte. E o Espírito Santo de Deus está em nós, e às vezes ele está tão oprimidinho, mas ele pode ser eficiente para dizer: te levanta, filho, eu estou contigo, busca o meu Pai, busca Deus, busca o Senhor, e a tua vida será resgatada desse mal que possa estar vivendo. E depois ele diz também que é luz. O que a luz faz? Vocês não estariam me vendo aqui, não fosse a luz que é presente. Se Jesus não nos trouxer luz, nós não compreenderemos nem quem nós somos. Sem a luz de Jesus Cristo, nós andaremos por esta terra, vagueando, numa escuridão tremenda, sem qualquer revelação de quem somos, do que é esse mundo, por que esse mundo existe. Esse mundo que nos causa, às vezes, dor, sofrimento, mas você já se perguntou por que ele existe? Haveria um outro plano para nós sairmos de onde nós estamos e chegarmos ao céu, a não ser passar nesse mundo, passar as coisas que temos que passar por aqui, recebemos socorro de Deus e vencermos todas as coisas, até o ponto que podemos chegar diante dele em inteireza? A questão, meus queridos, é que todos esses sinais que apontam para quem Jesus Cristo é, estão condicionados a crermos nele como nosso Salvador e Redentor. E crendo nele, estarmos sempre junto a ele, em comunhão com ele, buscando a sua presença. Um outro fato que eu tive essa semana, grandioso. Deus tem me dado até direções, às vezes, para grupos que podem nascer de oração maravilhosos. Eu me lembrei, há um tempo atrás, o Fábio colocou um vídeo de alguém chamado Don Moen. Eu fui à internet e nós achamos algumas ministrações. E um dos louvores que ele abre, gente, posso falar para vocês não vão ouvir coisa mais linda no mundo evangélico de hoje. Eu não tive outra coisa a fazer senão começar a chorar e a clamar a Deus. A dizer a Ele: Senhor, perdoa a minha imperfeição. Perdoa as vezes que eu tenho tentado por mim mesmo fazer alguma coisa, mesmo com um pastor de uma igreja. Eu não tenho entrado na tua dependência. E é um clima de uma adoração tão tremenda. Ele lembra um pouquinho aqueles cantores do Billy Graham. Só que eu vou dizer para vocês, quem já ouviu aquele, é mais qualidade, é umas letras maravilhosas. E aquilo me fala: puxa vida, como eu posso pensar em Jesus Cristo sem antes me render a Ele? Talvez a gente não perceba a grandiosidade de Jesus Cristo, mesmo num culto de adoração a Ele, porque nós entramos por ali e saímos de lá sem nos rendermos ao Senhor. E a condição de nós termos a presença de Deus é nos rendermos absolutamente a Ele, porque o nosso coração não pode estar infeccionado com as coisas deste mundo. Terríveis, sim,
Deus conhece a nossa realidade. Jesus nunca disse: venha a mim e eu anularei todo o efeito do que existe em volta. Mas ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Será que Jesus pode fazer isso, irmãos? Você crê que Jesus Cristo pode te guardar de todo maligno? E como ele fará isso, se não pela tua adoração? Deixar de resmungar e de murmurar e dizer: Senhor, agora é teu. Agora essa questão eu ponho na tua mão. E eu vou esperar que é o Senhor quem vai fazer. E o Senhor me livrará de todas as coisas. Porque o Senhor é pão que sustenta, o Senhor é Espírito que refresca a minha vida. O Senhor é luz que dá a direção. E eu vou seguir na direção que o Senhor me mostrar. E lá na frente eu vou colher o fruto que o Senhor tem preparado para a minha vida. Aí viria aquele João 15, né? Apresenta aquela parábola da figueira, mas eu já falei dela. Onde crer em Jesus equivalerá a estarmos perfeitamente ligados a Ele e ao nosso Pai. Muito se discute, e aqui eu quero começar a preparar a questão da ceia do Senhor que vamos participar. Se o Evangelho de João tem um caráter sacramental, a Igreja Católica o traz como um caráter sacramental. Sacramento seria um rito que teria em si mesmo, presta bem atenção nisso, o caráter de derramamento de um benefício espiritual. Eu entrego o pão, a igreja come o pão, eu entrego o cálice, a igreja toma o cálice, e Deus, através do pão e do cálice, entra na vida dos crentes e derrama o benefício. Isso é sacramento. Nós cremos em ordenança de Deus e não em sacramento. Eu prefiro pensar que sacramento ou ordenança de Jesus Cristo é um sinal externo, visível, como é o pão e o cálice. Ordenado por Cristo. Cristo falou: participe deles, todos vocês. Mas que estabelece uma conexão com o Pai e prometendo uma bênção interna e espiritual. Quando eu compreendo que o ato que eu estou tomando é uma entrega que eu tenho diante do Cristo Redentor, e eu faço com fé, crendo que Ele pode produzir em mim, no meu interior, mudanças extraordinárias, renovações tremendas. Então podemos esperar, como promessa de Deus, que Ele fará isso em nós. Ele há de fazer na nossa vida, nessa noite. E eu quero entrar nessa experiência de ceia, que nós vamos participar em seguida. Vou usar um relato muito especial de Lucas, capítulo 22, de 14 a 20, para mostrar efetivamente como Jesus criou e qual é o significado, o intento e qual é o fruto da ceia do Senhor. Porque há frutos em participarmos da ceia do Senhor. Sim, Deus quer fazer isso, vai abrir o seu coração. Amém. Porque participar desta ceia, e eu disse de manhã que ela seria uma ceia especial para a família. Eu tenho certeza, Deus tem falado comigo na palavra, quando a gente vai conduzindo. Sabe como Deus fala comigo, irmãos? Quando eu começo a pensar em alguma coisa que eu quero trazer para a igreja, e Ele vai me apontando, dizendo: é aqui, aqui, aqui que você tem que falar. E eu creio que a orientação que Ele me dá é algo que vem dEle. Toma meu ser, me subjuga à vontade dEle, para poder trazer a igreja. E esse texto de Lucas 22, de 14 a 20, diz: e chegada a hora,
Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança, é o novo propósito que eu levanto diante da igreja de Jesus Cristo, no meu sangue que é derramado por vós. Uma aliança. A ceia do Senhor tem caráter de aliança. Porque agora eu quero pregar a igreja a respeito de aliança. Como Deus celebra alianças. Como foi aquela aliança com Abraão, onde Abraão dorme, onde as ofertas estão frente a frente, e Deus passa pelo meio das ofertas, no fogo, enquanto Abraão está dormindo. E Deus efetiva a aliança. Descansa em Deus, porque Ele quer fazer aliança com a tua vida hoje. Ele quer renovar a aliança. Glória a Deus. Ele quer que nós renovemos uma aliança que nós fizemos, mas que tem sido às vezes fraca, frágil, tem se rompido. E o Senhor quer renovar nessa noite. 1 Coríntios 10,16 diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Agora, como fazemos isso se não estivermos em comunhão? Por isso que às vezes, se eu usar um outro texto de Paulo aos Coríntios, antes da celebração da ceia, nós seremos chamados a dizer o seguinte: se há discordância, se há algum irmão em que você tem ferido ou que tem mágoa no teu coração, antes de participar da ceia, vai esse irmão, peça perdão. Ah, pastor, mas foi ele que me ofendeu. Assim mesmo, peça perdão. Purifica teu coração, porque é aliança. É a aliança feita com o corpo de Cristo, é com a igreja. Você faz parte de uma igreja que recebe na ceia do Senhor a renovação de uma aliança, dizendo: eu sou contigo, eu não vou te deixar, eu vou cuidar de ti. Uma mãe cuida de um bebê quando ele nasce. Assim Deus quer cuidar da sua igreja. Os elementos da ceia em si mesmo não têm nenhum poder, mas através deles somos levados à comunhão com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. A presença de Cristo é anunciada e na união com Ele, todo o corpo de Cristo é abençoado, podendo alguns de nós recebermos milagres, uma aprovação e contentamento do Filho de Deus, por o reconhecermos como Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Assim participaremos. Nada é impossível para Deus. Quer saber, talvez, aquele fato que você já tentou e não conseguiu e não vai mesmo? Porque não é impossível para você? Ele está sendo tratado hoje por Deus. Amém. E Ele tem poder para resolver. Assim queremos participar da ceia. E quero que o nosso coração esteja unido nisso, dessa forma,
de participarmos da ceia do Senhor. Eu tinha um propósito de convidar 2 homens para servir a ceia hoje, que foram os homens que dirigiram na cabeça o momento de hoje pela manhã. Eles não estão, então vou convidar um casal, o irmão Laura e o irmão Mônica. Me ajudem, por favor, na distribuição da ceia do Senhor. Como fizeram tão bem, entregando brincadeiras que alegraram o nosso coração, né, mãe? Então vamos ajudar também na distribuição da ceia, que alegrará o corpo de Cristo, o coração da igreja, porque participamos de um ato que foi a nossa redenção. Se Cristo não vier, se não morresse na cruz por nós, estaríamos todos perdidos. Paulo fala aos Coríntios: se é somente para essa vida que esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis que existem. Mas se esperamos para a vida eterna, então somos os mais abençoados que podem existir. Amém? Nós vamos distribuir o pão e o cálice e juntos vamos participar, então, da ceia memorial do Senhor. Aliás, o Cristo também dirigiu. Esqueci. Foi o trio Parada Dura. Todos receberam o pão e o cálice. Há alguns que estão embaixo vão participar no final. Nós sempre temos feito isso. Irmãos e irmãs que participem lá com as crianças e não podem deixá-las, porque no momento de ceia realmente seria impróprio elas estarem já de volta conosco. Mas sempre que vocês participarem, podem vir depois. Nós teremos um novo momento. Eu quero participar com aqueles que estiverem trabalhando por Senhor, para que não vão de volta para casa sem participar da ceia do Senhor. Todos receberam pão e cálice?
Vamos ficar de pé, irmãos. A Bíblia nos diz que Jesus fez algo antes de distribuir o pão e o cálice. Que ele deu graças ao Pai. E em nome de Jesus Cristo eu quero dar graças pelo pão e pelo cálice. Porque Deus nos proporcionou isso antes de participarmos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor veio a nós e nos deu nova vida. E hoje, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, podemos participar desta comunhão que Jesus, o teu Filho, estabeleceu, para que nós a levássemos adiante até a sua própria volta, Senhor. Nós ansiamos a volta de Cristo, Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto o Senhor prepara a sua volta, nós queremos estar fiéis a Ti, Senhor Deus. E hoje a participação desse pão e desse cálice nos traga confiança, nos traga certeza, nos traga uma nova disposição de andarmos segundo a Tua vontade e vermos, ó Deus, acontecendo a presença viva do Senhor, a presença viva de Jesus Cristo em nós. Faz isso para a glória do Teu próprio nome. Nós oramos em nome de Jesus. Participemos do pão, símbolo do corpo de Cristo oferecido em nosso favor ali na cruz. Participemos também do cálice, símbolo do sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Guardem com vocês, podem botar no lugar de vocês. No final trago um cálice. Vamos ministrar a bênção apostólica. Após o que temos nosso culto encerrado. E essa bênção vem de encontro ao teu coração. Aquilo que você colocar diante do Pai, Deus quer abençoar. O que é uma bênção? É um caminho, é sustento, é Espírito de Deus, é luz conosco. Amém? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus seja louvado.